E assim, foi até interessante durante a live, né? Quem tava assistindo isso, a gente falou, cara, eu acho que isso foi encenado, Não, né? todo mundo achou, né? Aliás, fica aí, não sei se tem como dar um replay, mas enfim, de repente eu colocar um replay aqui da nossa reação, reagindo, porque realmente, assim, ninguém esperava, foi a maior surpresa. Não, foi uma coisa assim de E a louco. gente achando que era encenação mesmo, a gente- enfim. Oh, wow! Wow! Will Ô, Smith louco. just smacked the shit out of me. My wife's name out your fucking mouth. Ó, aí, ficou Wow, bravo. dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name Ixi, out your fucking treta. mouth. I'm going to, okay? Okay. Treta! Mas o que aconteceu? Peraí, eu achei que era encenado aquele soco. Foi real? Não sei. Ok. Eu acho que ele deu um tapa, mano, So we're real. here. Inclusive, né, o produtor dessa edição do Oscar, né, do 94º Oscar, ele acabou se pronunciando ali, falando um pouquinho, né? E muito engraçado porque ele falou que nem ele achou que era encenação. Porque ele falou, bom, nas palavras dele, né, a piada que o Chris Rock fez não estava escrita. Ele falou que tinha um teleprompter ali com as piadas que já tinham sido escritas e tudo mais, e que ele mesmo decidiu meio que improvisar. Ele falou que ali, até assistindo isso na hora, ao vivo e tudo mais, ele nem se preocupou, né? O produtor desse ano foi o Will Packer. Ele falou, olha, eu nem me preocupei, porque assim, o Chris Rock é um cara já muito, né, das antigas, pô, o cara é um comediante que sabe o que tá fazendo e tudo mais, então quando ele começou a improvisar, tipo, sem problemas, né? E aí, quando o Will levanta e tudo mais, ele até achou, ele falou, cara, foi alguma coisa que os dois combinaram. Tipo, como os dois são muito bons, assim, como atores, como, né, até comediantes, pode-se dizer também, é isso, eles estão combinando ali, o cara vai dar um tapa, beleza. Ele achou que era, saca? E aí, realmente, assim, foi um momento que só quando o Will Smith começa a gritar lá, que aí que todo mundo, inclusive o produtor do Oscar, percebe que, não, tem coisa errada mesmo. Foi esse o momento, inclusive, Que a todo gente mundo, que percebeu nós durante a percebemos, live, né? Foi Antes assim, o disso- momento que todo mundo caiu na real. assim. A própria plateia também, né? Que Sim. o pessoal tava rindo também. A gente falou das repercussões, né? Essa semana foi assim, acho que foi a notícia que dominou Sim, o sim, ramo é. do cinema e entretenimento. Foi justamente o tapão e as consequências, do consequências, tapão, né? Pro Will Smith, pra Jada, pra academia, pro Chris Rock, pra todo mundo que tava todo mundo, envolvido, né? O Chris Rock, foi interessante assim, o Chris Rock não pediu, né, não fez nenhuma queixa Ele não contra. fez. O Will Packer, o produtor, ele até falou, ele comentou, mas aí teve gente que falou que não era verdade, enfim, ficou meio confuso isso, né? Palavra contra as palavras, assim, né? Mas o Will Packer chegou a dizer que eles queriam realmente banir o Will Smith da apresentação ali do que estava acontecendo, do Oscar, né, do evento. A academia chegou a falar que eles pediram para ele se retirar, mas ele não quis, né? E eles falaram que o motivo que não foi mesmo, que eles não decidiram excluir, né, tirar o Will Smith ali, foi porque o Chris Rock falou, não precisa, não quero, não tem nada a ver, e ficou por isso mesmo, assim, sabe? A polícia estava pronta para agir ali, né? A LAPD, a polícia de Los Angeles, né, falou que se ele quisesse... Porque, assim, a gente, independente de qual lado, né, isso não é nem uma questão, assim, de opinião. Uma pessoa agrediu outra fisicamente, assim, é isso, se você prestar queixa e falar que... É isso, você vai preso. Você não pode fazer isso no mundo livre, isso não é permitido. Então, assim, a polícia estava pronta para prender o Will Smith. Cara, imagina isso, o cara ser preso do Oscar. Nossa, mano. Ia ser fogo. Ia ser assim... E assim, logo depois ganhar o Oscar. Ia ser muito... Ia ser 1000 vezes pior, eu acho. Ainda bem que meio que ficou naquilo mesmo, enfim. E a gente vai vendo as repercussões agora, né? O que, assim, a gente ainda não tem uma resposta da academia. A academia vai estar se reunindo ali para estar decidindo o que eles vão fazer em relação ao Smith, quais vão ser as consequências, né? E a gente não sabe ainda, isso vai ser resolvido no dia 18. E aí, assim, são várias coisas, né? Pode desde realmente estar tirando o Oscar dele, estar pedindo de volta, quanto tá suspendendo ele ou expulsando ele da academia. Expulsando indefinitivamente, né? Tipo, você tá fora. Ou suspendendo, sei lá, por 1 ano, por 2 anos. Na minha opinião, não sei se você concorda, eu acho que não vão tirar o Oscar dele. Acho que isso seria, assim... Seria muito demais pro Oscar. Não. Pra academia. Acho que não vão fazer isso. Mas eu acho que é muito possível, mesmo, que suspendam ele, assim, por 1 ano, 2, sabe assim? Com uma maneira... Porque eles têm que fazer alguma coisa. Se eles deixarem livre, sem dar nenhuma punição, é um aval pra falar que isso pode acontecer de novo. Sabe assim? Sim, não. Não, eles alguma têm coisa tem que ser feita, sabe? Eu acho assim, independente do lado que
você assume Sim, nessa questão, né? A agressão aconteceu e ela tem que ser punida. Não tem como você não punir o Will Smith pelo que ele fez. A gente pode discutir se, até pelo fato de ter sido uma piada improvisada, que não estava escrita assim, se o Chris Rock também talvez não devesse ser punido. A gente tem essa noção de que assim, uma agressão verbal não é tão séria quanto uma agressão física, né? Uma noção até bastante errada, mas infelizmente é uma noção que domina na nossa sociedade, que talvez vá livrar o Chris Rock de algo mais sério, né? De qualquer forma, o Will Smith, ele provavelmente ele com certeza vai ser punido de alguma forma, né? Mas, assim, eu acho que ele próprio já tá um pouco... Também já tá criando uma certa... Né, passado todo o momento, né? Uma semana depois, eu acho que ele já tá um pouco... A cabeça tá um pouco mais fria, né? E ele próprio já tá percebendo o erro que ele cometeu. Tá se mostrando bem arrependido, né? Inclusive a decisão que ele tomou ontem, né, os últimos dias, mostra que ele realmente tá bem arrependido, né? Ele pediu pra sair, basicamente. Né? Sim. Ele se retirou como membro, né, da academia, enfim. Assim, realmente é isso. Eu acho que, assim, existem algumas coisas que são inegáveis mesmo. Independente da sua opinião, né, da opinião de que cada um tem, do se foi certo, se foi errado. A questão ali, eu acho que é um pouco, assim, a perturbação causada no evento, né? E uma questão que, assim, ele mesmo... acho que já aceitou e falou disso publicamente, né, nas desculpas ali, e que isso é inegável, é que assim, ao fazer o que fez, ao acontecer tudo aquilo, o evento se tornou sobre ele, né? Então, toda aquela noite, todos os premiados, tudo que estava acontecendo, enfim, meio que morreu. Todos os prêmios que vieram depois disso perderam um pouco o brilho, sabe? As pessoas que foram premiadas não tiveram tanta importância, não tiveram, assim, tanto espaço, podemos dizer assim. Cara, eu vou dizer até o próprio prêmio de melhor documentário, que foi o que veio logo seguinte, assim, eu achei uma dó. Porque não teve, tava todo mundo em choque, assim. Eu vi até uma entrevista com o Questlove, que é o diretor, né, do Summer of Soul, que foi o vencedor, né, que ele falou, eu até achei engraçado que ele falou que ele tava tão... que ele achou que ele, né, não sabia se ia ganhar, se não ia, ele estava tão fora de si que ele decidiu meditar antes de ganhar o prêmio, né? Então ele não percebeu o que aconteceu. Ele estava concentrado ali, de olho fechado, assim, meditando, e, tipo, aconteceu o bagulho do Will Smith, ele não ficou sabendo. E aí ele falou que depois que ele recebeu o prêmio, que ele falou, né, o discurso dele, que ele começou a perceber que tava meio... Tipo, o que aconteceu? E aí que contaram pra ele, aí que ele ficou sabendo. O cara nem percebeu que, tipo... Bom pra ele, né? Que pelo menos conseguiu subir ali e receber o prêmio com mais dignidade, né? Digamos assim. E foi engraçado. E, assim, é uma coisa até... Eu falo, até triste, né? Que, assim, trágica. Teve o Questlove e, assim, os prêmios que vieram logo em seguida, melhor documentário, foram realmente os prêmios grandes da noite, né? Eu acho que o Will Smith foi o único que subiu no palco depois disso e que realmente, assim, teve alguma atenção. Assim, que o pessoal realmente... Realmente, não pelo Oscar, pelo fato de ele ter ganho o Oscar, também, mas porque as pessoas queriam ver o que ele ia falar depois de ter batido no Chris Rock. Então, assim, mesmo o próprio prêmio dele de melhor ator foi ofuscado pelo o próprio... Sim. E daí, o próprio prestígio dele, né? Sim, e daí a gente pega os outros prêmios grandes da noite. A Jessica Chastain, sabe, não teve grande brilho. A Jane Campion, que era a favorita, a melhor diretora, não teve grande brilho. O próprio melhor filme, ficou meio que... O Oscar virou o tapão. Foi tão inesperado, foi um bagulho tão chocante, assim, que... E uma outra coisa que eu fiquei pensando também, a gente falou um pouco dessa questão, assim, de que o fato do que aconteceu ali com o Smith tirou um pouco o brilho dele mesmo, né? E eu fiquei pensando no que ele falou depois quando ele foi aceitar o prêmio, né, e subiu lá para dar o discurso dele. Ele repetiu um negócio que o Denzel Washington tinha falado para ele minutos atrás. Aliás, o Denzel Washington com a sabedoria suprema dele ali. Perfeito, enfim. Né, o mestre, o grande mentor. O Denzel Washington, acho que para esses atores ele é o grande mentor mesmo. Ele é o cara que meio que, pelo menos assim, serve como, digamos, uma inspiração para todos eles. Não tem nem como. O cara é sensacional. Enfim. E ele falou, né, que no seu momento de maior... Eu não vou saber parafrasear exatamente o que foi, mas não vou lembrar, mas assim, no seu momento de maior grandeza, né, é aí que o diabo vem pra você, né, vem te buscar, vem te, né, enfim. E eu até vi não sei quem brincou com isso, acho que foi o Jimmy Kimmel, o Jimmy Fallon, que falou que, né, o Denzel Washington agora fazendo esses filmes shakespearianos aí, tá com umas ideias meio... tá encarnando, né? Falando com os negócios meio... Mas eu achei interessante de se notar, talvez uma análise um pouco mais psicológica, assim. Não sei, fiquei pensando assim, né? O Will Smith, ele tá no momento... Eu cheguei a falar um pouco disso na live, mas ele tá no momento que, assim, era, né, pelo menos...
o pico da carreira do cara. Grandes produções, tanto como ator como produtor também. Uma presença online em redes sociais, assim, com fã, com comunidade gigantesca, né? O cara acabou de lançar um livro, sabe assim? Aí ele vai e pega um filme que basicamente foi feito pra ele ganhar um Oscar, sabe assim? Com um papel dado pra ele, assim, pra, tipo, ser excelente. O cara, na minha opinião, ele realmente se deu por papel. O cara fez uma puta atuação. Eu já tinha falado isso antes. Eu gostei de King Richard, gostei do papel dele. E ele vai lá e tá ganhando todos os prêmios. É certo que o Oscar ia ser dele, sabe assim? E aí eu fiquei pensando nessa frase do Denzel Washington, né? No seu momento de maior grandeza, é aí que o diabo, né, vem pra te pegar. Claro, não numa análise literal, eu nem acho que talvez o Denzel... Eu não sei se o Denzel Washington é religioso, se ele quis dizer isso de uma forma literal, mas eu acho que psicologicamente, eu fiquei até pensando se assim, não foi um surto que, sabe? Tipo assim, chegou no momento, o cara tá num... É o pico, você entende? É o pico da vida do cara, é o ápice da carreira do cara. E o cara tá naquela loucura tão grande de pensamento, de tudo, que acontece aquilo, sabe? É uma junção do que talvez esteja acontecendo na vida pessoal dele, com a mulher, ele olha pra mulher, vê que ela não tá feliz, vê aquilo acontecendo e no momento de maior grandeza, é aí que o diabo, pra mim, é a questão psicológica, interna, inconsciente, e ele dá esse surto de... Porque tem uma questão... Só, né, concluindo, desculpa, eu tô falando demais, mas... Que, assim, muita gente falando disso também, que, assim... Você pode até se ofender demais com a piada e, tipo... Achar que seria certo dar um tapa, né? Mas a questão é, assim, você fazer isso durante uma premiação na frente de 30 milhões de pessoas. Eu não tô questionando se é certo ou errado, mas eu tô falando, assim... A coragem de alguém fazer isso, você entende? Tipo assim... Se alguém fala isso na tua frente, na frente da sua esposa, você tá numa padaria, e aí você vai lá dar um tapinha é uma coisa. Você fazer isso na frente, eu repito, de 30 milhões de pessoas ao vivo, na maior premiação de todas, é um negócio assim... Você tem que ter algo que surge. Então eu fiquei pensando, será que ele simplesmente não surtou com tudo que tava... Eu sabe? acho que sim. E essa frase do Denzel Washington me pegou, assim. Eu falei, caralho. Não, tem bastante isso. É o que eu falei. Eu duvido que o Denzel Washington... Acho que mesmo se ele for um pouco religioso, eu duvido que ele tenha falado essa frase naquele momento com um intuito religioso. Eu acho que muito mais um intuito psicológico, refletindo sobre a questão do ego. Que pode realmente ter pego, assim, como você falou, um surto. Assim, o cara tava com o ego talvez inflado, porque ele tinha certeza que ele ia ganhar. Ele ouve uma piada dessas, não gosta. Naquele momento que ele tá... Literalmente, que ele vê que ele tá por cima de tudo, ele tá sem... Sabe? Ele não tem nenhum... Não tem nada, né? Ele não tem nenhum limite. Ele acha que ele pode ultrapassar os limites. Pode ter acontecido isso. Eu acho que tem... Eu ainda acredito que, assim, tenha mais a ver, assim... O Will e a Jada, apesar de problemas, apesar de tudo, eles são um casal muito, muito forte. São um casal que, sim. Eles são, na verdade, assim, a família do Will Smith é muito forte, é muito marcante. Em redes sociais, no cinema. Uma sabe? família muito pública, assim, né? Com muita presença. Acho que mesmo assim, você não conhecendo, talvez, eles não sendo tão conhecidos, os filhos, por papéis de atuação, eles estão sempre muito presentes em tudo, sabe? E acho que o Will Smith faz questão de trazer eles pra tudo, sabe? Então você vê que, assim, mesmo com problemas, mesmo se tivesse algum problema, você vê que ele tem uma conexão familiar muito forte. E apesar dele ser uma pessoa que, assim, posa bastante como um cara bastante positivo, um cara bastante aberto também, ele também tem um lado que a gente conhece, que é um lado talvez um pouco mais, vamos dizer assim, impulsivo. Sim. Então acho que naquele momento somou tudo isso. Pode ter somado, sim, a questão do ego, com a questão de, assim, pô, ele é muito chegado na Jada, se eles estão talvez, assim, eles estejam passando por algum problema que ele não vê como ele pode resolver, ou se ele pode resolver, e daí naquele momento, sabe, de tensão, ele surtou, assim. Eu acho que independente de qual seja o motivo, a questão é assim, ele surtou, ou talvez assim, ele teve aquele momento de explosão, mas agora a gente percebe que talvez, assim, ele percebeu que, assim, foi uma coisa errada. Ele percebe que, assim, a atitude dele... Mesmo a atitude em si, né? Mesmo que justificável, foi uma atitude errada. Ela não coube no contexto e no... né? É mais uma questão, assim, do momento em que ela aconteceu do que, assim, a atitude em si. Porque eu acho que você repreendeu o Chris Rock e, assim, realmente até ser...
assim, realmente firme, ser mais impulsivo nessa repreensão, eu acho que é uma coisa válida. A questão é que você falou, ele fez isso na frente de 30 milhões de pessoas. Num evento ao vivo, na maior premiação... Sim. Uma das maiores premiações do mundo, ponto. Independente se é cinema ou não. E ele ganhou depois. E ganhou depois, Então, Isso assim, roubou o momento de muita gente, assim, né? Eu acredito que, assim, o cara... porque tem gente, inclusive vários comediantes falam, não, porque o cara fez uma piada, aquela coisa, entra de novo aquela coisa, liberdade de expressão, aquela coisa, né? Mas, se você tá falando da esposa de um cara, e assim, você brinca, mesmo que ele não soubesse, mas você faz uma piada com uma condição que ela não tem, de novo, aquela questão do humor, sabe? Você faz humor com uma pessoa, faça com algo que, assim, ela própria admite que é ela algo vai estar que rindo ela... junto, né? Porque se é aquele, né? Sei lá. Sim, não faça com algo que ela não pode mudar, que ela não pode controlar, sabe? No momento que você faz uma piada com uma condição que a Jada não pode controlar, que ela não pode mudar, você tem que ter noção que, assim, você vai irritar alguém. Você vai irritar muito. Aliás, eu acho que piada com aparência, cara, já é um bagulho que... É uma coisa muito... Vou ser sincero, eu até vi um pessoal comentando e eu percebi isso na live também. Eu fiquei a gente tentou, né, fazer a live do Oscar pegando a transmissão original, né, da ABC. Não deu, a gente acabou indo pra Globoplay depois. E aí os comentários dos comentaristas da Globoplay... Que também, assim, o que rolou ali de comentário do Botox da Nicole Kidman, sabe essas coisas assim que eu fico, gente... tosqueira. É muito tosco, assim, é um negócio... Enfim. Enfim, eu acho que o ponto aqui, acabam comentando bastante sobre o Tepão, o ponto aqui é realmente a renúncia do Will Smith à academia. Eu acho que isso mostra que, assim, ele realmente, no mínimo, ele tem uma equipe de, digamos assim, de controle PR. de danos. É fenomenal. Gerenciamento de crise. Porque, assim, a própria desculpa que ele deu é muito... O pedido de desculpas que veio com o anúncio da renúncia dele foi muito bom. Sim. Foi muito bem feito. E, assim, você vê que ele realmente... É o que eu falei, pode ser só a equipe de PR dele que é muito boa. Mas você vê que, assim... Ele realmente, o que ele tá dando a entender é que ele mostra que ele, assim, ele realmente se arrepende de ter feito aquilo. E ele tá realmente, o que ele fala na carta, ele realmente fala isso. Eu aceito qualquer punição. Sim, sim. O que mostra que realmente, sim, foi realmente um surto, um estouro no momento. E ele próprio... E talvez algo que não reflita ele por completo, né? Não seja... É o que eu falei. Eu sinto que talvez... Eu vou dizer assim, ele com certeza se arrepende de ter feito aquilo. Eu até posso dizer assim, não se arrepende de ter batido no Chris Rock, mas e quando ele bateu no Chris Rock, né? Mas eu acho que, assim, o próprio fato de que ele próprio já tá falando, assim, que ele próprio admitiu o erro dele, renunciar à academia, sabe? E a gente tá falando, tipo, a academia, o que ela vai fazer? Eu acho que o Will Smith já tá ele próprio se antecipando, Já tá né? sendo... Falando, eu renuncio. Não, é que nem você falou tudo ali, a equipe de PR, assim, independente, né, do que... Eu acho que ele deve estar, assim, muito arrependido, porque foi algo muito forte e tudo mais, mas eu acho que, assim, realmente o gerenciamento ali por trás está sendo excelente, né? Só queria finalizar... Aliás, 2 detalhes, né? O primeiro, a gente tá falando que ele renunciou da academia, só quero deixar isso claro, o que isso significa, né? Na verdade, ele era um membro da academia e ele votava no Oscar, né? Então, hoje ele não tá votando mais. Isso não significa que, por enquanto, nada foi decidido ali internamente, né? Então, até ao presente momento, ele pode ser indicado, por exemplo, a um outro Oscar, né? A saber o que vai acontecer aí pra frente, né? Sim, e eu acho Mas essa renúncia da academia é isso, ele não vota mais... Ele não é um membro votante, né? Eu acho que pelo que eu entendi, assim, ele não pode mais votar, ele talvez não possa participar de os algumas eventos celebrações, ali, os direitos que, né, né? que são só para os membros, né? Mas acho que indicado ele pode ser. Sim, eu acho que, por enquanto, sim. Eu acho que isso é um ponto que talvez a academia não tire. Eu acho que eles ainda vão manter ele ser indicado. Só talvez não possa presenciar, não sei. Talvez não possa estar presente, talvez assim, ou assim, não possa estar presente se ele for indicado nos próximos anos. Tem que ir, né? Ou assim, possivelmente vai ser aquela coisa, você pode ser indicado, mas daí, sabe, dentro lá eles fazem um complozinho pra,
sei lá, não importa o filme que ele faça pelos próximos 5 anos, 10 anos, ele não vai ser indicado de forma alguma, sabe? Uhum. Deixa ele, digamos, na geladeira por um tempo. Bom, como sempre, eu vou finalizar aqui com... Eu só queria finalizar com as próprias palavras do Will Smith, né? Porque aqui a gente tá falando do que ele falou, etc. Mas acho que seria legal citar um pouco as palavras dele, né? Minhas ações na entrega do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e indesculpáveis. A lista dos que eu magoei é longa e inclui o Chris, sua família, muitos de meus queridos amigos, entes queridos, todos os presentes e o público global em casa. Eu traí a confiança da academia, privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu extraordinário trabalho. Estou de coração partido. Quero colocar o foco novamente naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Enfim, a gente fica um pouco com isso. A saber mais detalhes do que vai acontecer, o que a academia vai decidir aí no dia 18 de abril, certo? Sem dúvida a gente vai estar comentando aqui como pelo menos uma continuidade dessa notícia, né? E, por último, quero deixar aí a opinião de vocês. Aí, o que vocês acharam disso tudo? Vocês acham que o Will Smith tem que ser punido? Como é que ele tem que ser punido? Enfim, comentem com a gente. Quero saber aqui os comentários do YouTube, para quem estiver assistindo. Ou, novamente, se você não conseguir comentar aqui, né, onde você estiver aí, você pode também estar marcando a gente no Twitter, através da hashtag ClapperPodcast. Deixa os seus comentários lá, sem dúvida. A gente vai estar lendo na próxima edição, tá certo?